Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como é bom vê-los aqui nesta manhã do dia do Senhor. Os senhores e as senhoras, os irmãos e as irmãs fazem parte da motivação do porquê estamos aqui. Claro, somos a noiva do Cordeiro. É claro que nós queremos chegar aqui e olhar para os rostinhos das ovelhas de Cristo, não é, Natália? Não é, Léo? Não é, Shirley? Mas a motivação maior, incomparável, imensurável, de um valor infinito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Ele toda glória. Meditando nas promessas, a proposta feita, iremos até dezembro, faz parte do nosso currículo pastoral. A partir de janeiro, se o Senhor permitir, eu irei apresentar à igreja o meu plano de trabalho para os próximos 5 anos, se assim Ele quiser. E eu vou primeiro citar o versículo, e eu quero aqui ver se vocês imaginam onde, em qual capítulo, em qual livro se encontra esse versículo. E pôs Abraão por nome aquele lugar, tem um acento aí, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Apenas o livro está onde? Para mim já é suficiente. Agora, se alguém ousar dizer o capítulo, melhora mais ainda. O capítulo, fique tranquilo. Gênesis 22, versículo 14. Mas só em citar o livro já está ótimo. E pôs Abraão por nome, ele está indicando o lugar aí, por isso tem um acento no ar. Aquele lugar, que lugar? O Monte Moriá. Pois esse texto, e que acaba sendo também uma promessa, ele faz parte de um enredo, de uma história, de uma narrativa. Claro que aponta para uma metanarrativa, para uma narrativa maior. É aquela história onde encontramos Deus pedindo uma prova a Abraão do seu amor para com ele. Claro que Deus já sabia. Na verdade, o que Deus estava fazendo era mostrando para o próprio Abraão se ele o amava ou não. Lembram? E Deus pede ninguém menos do que Isaac. E Abraão, de fato, mostrou que amava o seu Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, mais do que o seu próprio filho. Coisa linda de se ver. Ele mostrou que ele amava mais a Deus do que ao seu filho. Olha que Deus disse assim, olha, eu quero o teu filho, a quem tu amas, ofereça-o a mim. E Abraão foi lá e o ofereceu. Não consumou o sacrifício, porque numa teofania, o Senhor se manifesta e diz, Abraão, Abraão, não precisa continuar. Você mostrou que me ama. De repente, Abraão olha e vê o cordeiro. Prontinho. A partir daí, Abraão foi e colocou o nome naquele lugar. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Promessa de Deus. É que o Senhor é o nosso Deus da providência. É o Deus da provisão. Eu já disse aqui em outros momentos, em outras ocasiões, que o doutor Heber Campos, o pai, ele escreveu uma série de teologia sistemática e um dos seus livros é O Ser de Deus e a Sua Providência. Aproximadamente 1000 páginas só falando disso, a providência de Deus. Já falamos aqui em uma outra ocasião que a providência de Deus ela é macro e ela é micro. Deus tem uma macro providência, ou seja, Ele
preserva, sustenta, coopera e governa as grandes coisas que ele mesmo criou. Mas ele também é o Deus da microprovidência. Ele também preserva, sustenta, governa, coopera e governa as pequenas coisas que fogem ao olho humano. Pois uma conceituação bíblica de providência é esta: Deus preserva, sustenta, coopera e governa tudo e todos. E ele nos deixa uma ilustração viva e pactual na vida de Abraão, quando solicita dele uma prova de amor e ele atende, oferecendo o seu próprio filho. Abraão disse para Deus: eu amo meu filho, mas eu amo mais a ti. Isso é maravilhoso, gente. Eu amo meu filho, mas eu amo mais a ti, porque foi o Senhor que me deu o filho. E esse Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, ele não mudou. E ele jamais mudará, pois um outro atributo dele, um dos seus atributos incomunicáveis ou absolutos, chamamos também de perfeições, ou propriedades, ou qualidades, é que ele é imutável, vívia. Ele não muda no seu ser, ele não muda nos seus decretos, ele não muda nos seus propósitos. Então ele continua sendo o seu Deus da providência, o Deus da providência. Pois ele providenciou um cordeiro para substituir Isaac. É claro que eu não vou adentrar aqui na metanarrativa. O que é a metanarrativa? É o que a pequena história de Abraão, num teste de amor, aponta. Pois aquela história, aquela pequena história, aquela narrativa de Abraão, é uma historiazinha que aponta para uma metanarrativa, uma história maior. E a história maior é que Deus ali já está mostrando que Ele mesmo um dia providenciaria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a tônica da pastoral nesta manhã não é essa, é apenas mostrar que Ele foi o Deus da providência no passado. Ele é o Deus da providência no presente. E Ele será sempre o Deus da providência no futuro. Agora observe uma coisa. Essa promessa é para quem o coloca em primeiro lugar na sua vida. Essa promessa é para quem tem a consciência e pratica a realidade de que Deus tem prioridade na sua vida. E Abraão mostrou que Deus tinha prioridade na sua vida. Ainda que ele compreendesse a importância do filho, pois o próprio Deus o deu, mas ele entendeu que acima do seu filho estava o seu Deus. Aliás, o escritor aos Hebreus capítulo 11 diz que Abraão fez aquilo porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Louvado seja o Senhor. Agora anote isso, por favor, Glau querida. Essa promessa é para aqueles que entendem e praticam de que Deus tem prioridade na minha vida, sobre tudo e sobre todos. Ele tem prioridade sobre a minha mãe, na minha vida. Eu amo a minha mãe, mas ele tem prioridade na minha vida. Eu amo os meus irmãos sanguíneos, mas ele tem prioridade na minha vida. Eu amo esta própria igreja, mas ele tem prioridade na minha vida acima desta igreja. Porque se ela existe, ela só existe graças a ele. Pois o dono é ele, e louvado seja o seu nome. Aí você adianta um pouquinho, vai buscar corroboração ou colaboração. Aí você vai para Romanos capítulo... Eu vou citar o texto e vocês vão dizer o capítulo agora. O objetivo aqui é provocar vocês de maneira saudável, que vocês procurem memorizar a Escritura. Pois, preste atenção, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em Romanos, agora o capítulo. Apenas o capítulo. E o diácono Luciano, no próximo domingo, vai trazer um chocolate. Bancado pela tesouraria da igreja. Eu deixei o diácono Luciano assustado e agora eu assusto o presbítero Humberto. É só para descontrair. Capítulo, com exceção dos oficiais. Eles sabem. Capítulo 8.
capítulo maravilhoso de Romanos. Aquele que não poupou, preste bem atenção, gente, aquele que não poupou seu próprio filho, sabe o que Paulo está dizendo? Aquele que não poupou, aquele que para ele tem um valor infinito, ele vai deixar de nos dar coisas que comparadas com Cristo são de valor finito. Ele vai deixar de nos dar aquilo que é necessário, não aquilo que achamos que precisamos. Mas aquilo que ele acha, não. Aquele que não poupou o seu próprio filho, o qual antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Aí para fechar nossa pastoral desta manhã, você caminha um pouco mais e vai para um outro texto. Eu vou citar apenas o texto, vocês vão dizer apenas o livro ou o evangelho. É mais fácil. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de? Evangelho de? Isso, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Promessa, promessa. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí uma hermenêutica simples, uma exegese simples, uma homilética básica vai te levar ao versículo anterior que diz assim: por que andais ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber? E quanto ao vosso corpo, quanto que haveis de vestir? Não é a vida mais do que o alimento? Que argumento. E não é o corpo mais do que as indumentárias ou as vestes? Olhai as aves dos céus, não plantam, não colhe, não ajunta em celeiro. Contudo, vosso Pai a sustenta. Louvado seja o Senhor. E aí ele caminha um pouco mais e dá essa frase. E ele fecha dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus? Comida, bebida e vestimentas. Não faltará, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É por isso que um pastor fiel, ele não se vende, porque Deus sempre vai providenciar na vida dele. É por isso que um crente fiel não se vende, porque Deus vai sempre providenciar na vida dele. Deus vai sempre entrar com providência. É por isso que o homem fiel não negocia, não usa expediente mudando, não precisa de like, não precisa de tapa nas costas. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, só precisa acima de tudo de uma coisa: colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E toda a igreja diz: que o Senhor nos abençoe. E é porque eu estou gripado.